que ele vive, posso ter no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque ele vive, posso ter o amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Cê é louco. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Pod Christ, temporada 2. Que ansiedade, hein, velho? Cara, boa Cê noite, é boa louco. noite, boa noite demais. E aproveitando, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Porque, meu, a gente falou Verdade. em novembro, eu acho, né? Nossa, quanto tempo. Cara, saudade de estar aqui, eu tô muito ansioso. Cê é louco, feliz demais. Expectativa do que a gente vai viver nessa noite. E, cara, seja bem-vindo, Felipe. Seja bem-vindo, Quanto Carnanzão. tempo, né? Pô, é uma alegria, né? Ansiedade demais a gente tá aqui, a gente trabalhando bastante. Sim. A gente não... Repaginamos tudo, né? Repaginamos aqui pra receber a galera melhor, fica mais bonito. Agora com som ao vivo, a galera vai poder ver as bandas tocando, os cantores. Ou vai né? sofrer bastante, né? É. Com a gente tocando, né? Desculpa pelos 15 minutos de atraso, mas vocês viram que já melhoramos, é porque as outras era 20, 30, 40. Às vezes não tinha, mas graças a Deus tá melhor. Já manda aí pra gente se o som tá legal, se a imagem tá boa, tá bom? E hoje aqui já quero aproveitar, já falar que a gente tá recebendo um convidado muito especial. Hoje aqui a gente tá abrindo a segunda temporada. Agora, que dia é hoje? 22 de fevereiro. E ó, e antes de falar quem é esse convidado especial, a gente já quer mandar um abraço para os nossos parceiros aí, a Sim. BTC, que continua com a gente, toda o design, toda essa produção Arte, aqui, né? as artes que faz pra gente, tá bom? Se você precisa de filmagem, produção, fotos, vídeo, tá bom? Chama a BTC, tá o contato deles aqui embaixo. Segue a gente lá no Instagram também, podchrist_. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, ativa as notificações, ajuda a gente. Eu tenho certeza que ainda esse mês a gente vai bater os 1000 inscritos aí, tá bom? Conto com a sua ajuda. Já pega essa live, manda para os seus amigos, manda no grupo da família, compartilha lá no Instagram, no WhatsApp, tá bom? Nos status aí. Eu tenho certeza que vai ser benção essa noite. Quer falar alguma coisa pra aí? não perder o costume, né? Manda no grupo da empresa, grupo da família, grupo de Fofoca, trabalho, né? de TCC, de fofoca. Manda no grupo de todo isso aí. mundo. E queremos agradecer também a galera da Estamparia de Sá, que fez essas canecas aqui, ó. Top. Mano, uma caneca show de bola. Se você quiser adquirir essa caneca, Pod Christ, entre em contato aí pro direct, ó. Fala, Manda pra é gente chique aí. demais, é chique demais. Tá bem bonita. Tá bom? E já vamos falar que o nosso convidado especial confesso que eu tô até com medo aqui hoje. Não é só você, né? Da responsabilidade, né? Da gente conversar com ele, um papo muito sério, mas também que vai edificar para vocês. O delegado Gustavo Mesquita. É isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra é minha. Sinta-se em casa. Obrigado pela oportunidade, por essa honra de estar aí inaugurando, então, a segunda temporada, né? Poxa, eu não sabia, fiquei sabendo agora e fico contente. Tomara que seja aí um prenúncio de muita coisa boa, muita coisa positiva para todos nós. Obrigado. Né? Que marque Conta com a gente uma era aí, de se muito precisar. Já vamos começar Espaço é daquele seu. jeito, né? Começar com aquela lembrancinha pro nosso convidado. Presente, né? Opa, eu Que olhei aí essa não caneca pode, aí, né? Ó. E eu já confesso que fiquei de olho. Eu falei, pô, será que eu vou ganhar uma dessa? Vê se gosta. É muito legal mesmo a caneca, de verdade. Que, ó, se não Bem gostar, a gente já pega lá fora quem que foi que fez isso aí. viu? legal. Já Verdade. resolve agora, né? Ó, é personalizado aqui, ó. Muito legal.
Agradecer também, antes da gente esquecer, a galera da Guimaluz aqui que nos ajudou com a parte de Muito iluminação legal, aqui. vai ficar lá na minha mesa. Você viu o nome aí, Tá certinho? Minha coleção. Perfeito. Isso, personalizado. Show de bola. Você Muito já quer legal. estrear ela já tomando água? Vamos, Vai já falar vamos qual fazer agora. Ó, pronto. Agora? É isso aí. Cara, e abrindo um parênteses aí, eu tava vendo hoje, eu até esqueci o nome, eu vi aqui, tentei salvar o post Legal. que eu vi, mas acabei perdendo. Os caras fazem uma ilustração lá, que hoje é dia 22 do mês 2 de 2022, aí você lê ao contrário é a mesma coisa, você lê de ponta cabeça também é a mesma data, É um palíndromo, né? Palíndromo, Chama-se olha, palíndromo. isso aí. É, interessante. O que isso quer dizer, a gente não sabe, mas é interessante. Talvez nada, né? Talvez nada, mas não deixa de ser interessante. Podcast é Ou cultura às também. vezes também pode ter um significado Sim. aí, alguma coisa. Vamos preferir que é um bom significado. pensar, O né? significado que eu entendo pra mim é que vai ficar marcada essa data. A gente vai lembrar. Da estreia, recebendo o senhor também. Posso chamar de senhor? Não, pode chamar de você, por favor, senão eu vou me sentir mais velho. Pô, Vossa Excelência, né? Tem que receber com Já com tô honra, aí, com respeito. certamente já sou mais velho aqui do recinto, então vamos tirar o senhor para me sentir menos velho, né? Já aproveitando, desculpa a pergunta, quantos anos você tem? Eu tenho 41. Tá 41. 41. E entrou com quantos anos pra polícia? Entrei É pra com... militar ou civil? Civil. Civil. Entrei com 28. Entrei com 28 anos de idade, tenho quase 15 anos de carreira, né? Passa bem rápido. O pessoal às vezes fala, pô, mas você tá bem, né? Tá, olha, tô envelhecendo. Eu que com o Faz a Gustavo, gente 18 envelhecer anos, rápido. né? Não Tipo sei assim, se- Eu falo, mas você nem tem cabelo branco. Eu já tô na altura que se eu falar que eu tenho cabelo, já tá bom. Que eu tô lutando pra manter os pouco que eu nossa, tenho. Então, aqui, né? meu Deus do céu. Então, cabelo branco nem é o problema. O problema é manter o que tem. E já começar querendo saber aí como é que foi essa sua entrada na polícia, né? Que a gente ouve muita... Ou às vezes é questão de sonho, né? Quando a pessoa quer entrar na polícia, ou às vezes, tipo, família, às vezes Já o era pai, da já era da família. família. Como que foi esse seu contato aí com a polícia? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Acho que é interessante porque é uma expectativa, uma curiosidade, né? Sim, Muita curiosidade. gente, o que leva uma pessoa a ir para a polícia, querer ser delegado. No meu caso, eu vou dizer para vocês que quando eu estava na faculdade de Direito, eu não posso dizer que eu queria ser delegado, não pensava nisso, não era o que eu pensava. Pensava outras coisas, queria ser advogado, queria ser fazer alguma atividade que me desse mais liberdade, que eu não ficasse preso, né? Tinha aquela ideia de que funcionário público fica muito vinculado, que eu nunca gostei muito da ideia de ter muita regra, de ter muita vinculação, sou uma pessoa que gosta de liberdade, prezo muito a liberdade, a autonomia, né? Então eu não pensava em ser funcionário público, pensava em ser advogado. E aí eu, na época de faculdade, eu estagiei em diversas áreas, acho que isso é muito bom. Recomendo para todo mundo que tem essa oportunidade, que está na faculdade, acho que é época disso mesmo, de errar, né? De procurar, de ter curiosidade, de testar diferentes áreas. Eu estagiei em quase todas as áreas, né? Comercial, civil, econômico, Mas tudo penal. voltado dentro do que você estava Penal, estudando ali. no direito, né? Dentro do direito. E de todas as áreas, a área que eu mais gostei, que eu sempre gostei, foi o direito criminal, o direito penal, né? Porém, na advocacia, dentro do direito penal, você atua na questão da defesa sempre, né? E aí não vai aqui qualquer crítica, acho que é uma atividade importante também, muito nobre, que precisa ter, mas eu não me via, não me enquadrava nesse perfil, sentia que não era do meu perfil, né? E aí, já formado, né, comecei a advogar, mas não me sentia preenchido, não me sentia gratificado. E aí, determinado dia, até eu estava bastante indeciso ou inseguro se era isso que eu queria. Falei, pô, será que eu escolhi a faculdade certa e tal? Acho que é uma fase que todo mundo passa. E aí eu decidi que eu ia morar fora, né? Passar um tempo fora para pensar na vida, fazer outra coisa. Aí eu vendi tudo que eu tinha, vendi meu carro e fui morar na Austrália. Fui passar um ano, acabei ficando 1 ano e meio, né? E lá eu trabalhei desde catador de copo, garçom, bartender, fazendo atividades que eram completamente diferentes do que eu fazia. E isso me ajudou muito. Foi um período muito enriquecedor na minha vida, como experiência de vida.
sem querer, isso te faz refletir sobre várias coisas. E aí eu voltei, na verdade ainda voltei para o Brasil, porque tinha vencido o meu visto, eu pensava em voltar para a Austrália de novo, para fazer uma adaptação do curso de Direito e poder exercer lá a advocacia. Mas aí um dia eu estava em casa e meu pai veio com um panfletinho sobre concurso, um cursinho para concurso de delegado da Polícia Federal na época. Aí ele falou, filho, por que você não faz cursinho, delegado, você nunca pensou? E na verdade eu sempre gostei da área criminal, sempre gostei de polícia, sempre gostei de filme. Aí eu olhei aquilo e falei assim, poxa, verdade, por que eu nunca pensei nisso? E me deu um estalo assim, e eu falei, quer saber, vou começar a estudar para delegado. E aí comecei a estudar no início para delegado federal. Eu estudei durante um período que ficou um lapso de quase 5 anos sem concurso de delegado federal, né? Então não consegui prestar a prova de delegado federal. Mas eu aproveitei que era um momento que eu ainda não tinha outra atividade, né? Então eu tive essa felicidade. Tinha vindo lá da Austrália com algum capital para poder ainda me sustentar, me manter durante esse período. E foi um período de total investimento de tempo e de dinheiro. Eu tive essa felicidade que eu consegui fazer isso. E aí eu escolhi a profissão, a carreira de delegado, né? Porque dentre as carreiras jurídicas também, do serviço público, o que sempre me chamou a atenção na carreira de delegado foi o dinamismo da carreira, o ecletismo. Entendi. Diferente das outras carreiras jurídicas, que você tem uma atividade extremamente acadêmica, você trabalha dentro do seu escritório, dentro do seu gabinete, mas você nem sempre tem contato com as ruas. Na carreira de delegado, não. Você tem que ter muito contato com a rua, sentir o cheiro das ruas, da realidade, né? Sujar sua barra de barro, a barra da sua calça de barro mesmo, né? Viver na pele mesmo. Isso sempre me atraiu. E tem também o lado acadêmico, que eu gosto, né? De estudar direito, de escrever. Então, me atraiu muito e eu me identifiquei, né? Passei a estudar, tive a felicidade de passar depois de um ano, comecei a passar em alguns concursos, ficava na lista de espera. E aí passei em São Paulo, assumi. Desde então, acabei abraçando, né? Depois acabei assumindo a presidência da Associação dos Delegados, que também é outra coisa que também não estava no plano, né? É outra história, não me alongar, senão eu vou ficar falando aqui o podcast inteiro, né? Mas também não imaginava isso, mas acabou, o destino acabou o destino, Deus, né? Como cada um preferir. Sim. E tem uma frase que, hoje inclusive eu disse isso para um amigo, mas ela é uma frase até bastante conhecida, popular, mas que eu carrego durante toda a minha vida, que eu acho que para mim faz todo sentido, que é aquela que Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. Então, muitas vezes a gente não sabe, você olha determinado rumo, determinada opção, caminho que aparece na sua vida, você fala, não, mas será que isso é para mim? Não era isso que eu pensava. Não era isso que eu queria, não planejei, mas às vezes isso não quer dizer nada, né? Porque às vezes a gente não sabe mesmo o que está planejado para nós. Sim. A gente não tem essa percepção, a gente não consegue ter essa percepção do que Deus planejou para nós. Exatamente. E eu acho que às vezes nada melhor do que a gente deixar o caminho de Deus falar por si só e mostrando os sinais para nós. Eu acho que é o que aconteceu comigo. Acredito nisso. Não sei se você sentiu, mas a gente ouvindo um pouco da sua história, eu imagino que como foi uma coisa que foi acontecendo, às vezes teve aquela questão do receio, o medo, às vezes de entrar, de você ter conhecimento, ou você não teve essa, vamos dizer assim... Em relação à carreira de delegado? Quando isso foi aparecendo, essas oportunidades, porque, assim, querendo ou não sei, não conheço muito assim a fundo, mas acho que é bem diferente de você levar uma carreira na advocacia, naquela parte do direito e da parte de delegado, né? Acredito que o conhecimento é muito importante, né? Quando você tem uma carreira... O conhecimento na parte de direito, acho que é muito importante. Mas acho que a execução mesmo ali, o dia a dia é muito diferente, né? É bem diferente. E é como eu disse, a carreira de delegado, até nesse aspecto, ela acabou também combinando comigo, porque você tem uma coisa na carreira de delegado que me agrada, que é a ausência de rotina. Que é o dinamismo. Aí você vai ter um dia diferente do outro. Você acorda e você não sabe o que vai encontrar. E aí é o que eu falo também. Não são todos que gostam desse tipo de... Pelo contrário, tem gente que gosta de uma rotina, gosta de viver uma rotina. E não tem nada de errado, é perfil de cada um. Sim. E aí cabe a cada um se perguntar aquilo que gosta, aquilo que é o seu perfil.
Mas no meu caso, não. Eu gosto dessa coisa dinâmica da ausência da rotina. Não precisa ter horário, né? Principalmente no início, você faz plantão. Então você vai ter horários completamente bagunçados ali, vai trabalhar à noite, você trabalha de manhã, às vezes você tem que virar dois plantões seguidos. E para mim, isso é uma coisa que não me incomoda. Eu gosto, né? Então nesse aspecto eu também me identifiquei. E você tem uma coisa também muito boa na carreira de delegado de polícia, que você tem uma autonomia funcional que nós falamos, a independência funcional do delegado, que é muito importante. O que é isso? É o livre convencimento em relação às suas ideias, à sua decisão. Sim. A sua decisão, ela é soberana. Então, ninguém pode dizer, vamos supor, estou numa situação ali no plantão, e aí chegam os policiais trazendo um indivíduo que supostamente foi preso em flagrante. Cabe ao delegado analisar aquela situação e dizer se é flagrante ou não, se aquele indivíduo praticou crime ou não. Ele vai entrevistar as pessoas, as testemunhas, os policiais. E ninguém pode se sobrepor àquela decisão do delegado de polícia. Não pode. O meu superior até pode falar assim, não, eu vou avocar esse caso, eu vou fazer. Tudo bem, mas eu não vou assinar por uma opinião que não é minha. Isso é muito importante para mim. Eu ter essa autonomia para fazer valer a minha convicção, a minha opinião. Isso também é um aspecto muito interessante da carreira de delegado com o qual me identifico muito. Uma responsabilidade muito grande também. Cara, Sente Gorda, como que é, assim, você falando sobre o dia a dia, acho que, mano, você não tem um preparo de como vai ser meu dia amanhã, né? Por exemplo, você dorme, igual a gente dorme, fala, vou pôr meu celular pra despertar, eu tenho que entrar 8 horas normalmente. Como que é esse dia, como que você se prepara pro seu próximo dia? Como que você sabe o que vai acontecer? Olha, uma coisa que eu sempre procurei fazer também na carreira na verdade, desligar, virar a chave. No momento em que eu estou trabalhando, de quando eu vou para casa, estou com a minha família. Nem sempre é fácil, mas eu acredito que na polícia isso é necessário, como em outras carreiras também. Porque na polícia você convive com uma realidade que, na maioria das vezes, é uma realidade indigesta. É uma realidade desagradável. É realidade. Sim. A realidade nem sempre ela é agradável. A gente tem contato com todo tipo de mazela, de sofrimento. Ninguém vai a uma delegacia para me fazer um elogio. Levar um presente. Para me levar um presente, para me fazer uma massagem. Né? Não, a pessoa vai buscar uma resposta, uma providência por uma aflição que ela está vivendo, por uma necessidade. E você está lá, você como delegado de polícia, você é aquela autoridade que está presente ali, talvez a única autoridade presente naquele momento, porque o delegado está presente em qualquer cidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, à disposição da população. E você é a única autoridade que pode dar uma providência para aquela pessoa. Né? Outro aspecto bastante gratificante da carreira. Você consegue fazer a justiça no caso concreto. Você consegue ver o efeito imediato da sua atitude, da sua postura, da sua providência. E ver o quanto isso repercute positivamente na vida das pessoas. Por outro lado, se você carregar tudo isso para casa, isso começa a te angustiar. Né? Porque você começa a pensar na realidade, na sociedade, nos problemas, o quanto a realidade é dura. E você pode vir a construir um quadro de angústia, mesmo de depressão, que é muito comum entre os policiais. Né? A gente tem um dado aqui que é triste e alarmante, dados da nossa associação, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que eu presido, que o número de suicídio entre policiais civis nos últimos 3 anos foi 3 vezes maior do que o número de policiais mortos em serviço. Né? Então, isso é algo que significa muito. A gente tem que olhar para esses dados e tentar extrair alguma coisa. E é isso. Então, eu sempre procurei virar a chave. Sabe? No momento em que eu estava ali trabalhando, eu me entregava de corpo e alma, mas depois, quando eu ia para casa, eu procurava desligar e aí viver a minha vida, dar atenção à minha família, aos meus amigos, que também precisam da nossa atenção. Né? Então, em cima dessa pergunta com o Felipe aí, só queria abrir um parênteses, você que tem dúvida aí, pergunta, pode mandar aqui no chat, aqui nos comentários, tá? A gente vai estar fazendo para ir separando algumas aí, tá bom? Então fica à vontade. E dentro dessa pergunta, você é cristão, né? Sou sim. Então, assim,
como você consegue dividir essa parte também do espiritual? Então, claro, tem os princípios bíblicos, aquilo que você segue, aquilo que você acredita, mas também saber diferenciar, separar isso aí na hora de tomar alguma atitude, até mesmo na preparação, depois você chegando em casa, ou o momento com a sua família também. Acredito que isso interfira muito também nas suas decisões, né? Eu acredito que, com relação à religião, é claro que a gente tem que também separar a nossa profissão da nossa religião, porque também né, não são todos que vão ter a mesma fé que a gente, e a gente está trabalhando para o povo, e no povo vai ter pessoas que professam todo tipo de religião, todo tipo de fé, a gente tem que respeitar isso, então a gente tem que tomar cuidado para também não impor a nossa fé aos demais. Mas, por outro lado, como você me perguntou se eu sou cristão, sou sim. Eu acredito que o maior ensinamento, o maior princípio cristão é o princípio do amor ao próximo, né, da fraternidade, que é um princípio que pode ser aplicado para qualquer religião, para qualquer situação, e só vai fazer bem, né? Então esse é um princípio que eu sempre procurei aplicar dentro da minha profissão, dentro da minha vida, né? O princípio de fazer bem ao próximo, de tentar agir com justiça, de tentar se despir das nossas paixões pessoais, das nossas emoções. Muitas vezes é difícil separar as emoções na nossa atividade, né? Você pega situações terríveis de criminosos que praticam crimes bárbaros, cruéis. Imagina você pegar ali uma situação, um autor de pedofilia. É revolta, né? Claro, eu, Gustavo, a sensação que eu posso ter, a vontade que eu posso ter é de pegar aquela pessoa e matar. Né? Com requintes de crueldade. Porque eu fico imaginando um cidadão que faz isso. Eu tenho 2 filhas pequenas. Fico imaginando um cidadão, uma pessoa, um ser humano que é capaz de fazer isso. Por outro lado, como delegado de polícia, eu não posso me dar esse luxo. Eu não posso. Porque enquanto delegado de polícia, eu sou um agente estatal, um operador do direito, que está ali agindo imparcialmente. E nesse sentido, eu tenho o dever de agir com racionalidade. Aplicar a lei. Nada além e nada aquém do que a lei. Inclusive em relação ao criminoso da pior espécie. Vamos aplicar, sim, todo o rigor possível da lei. Vou imputar nele todos os crimes e mais um pouco, que for possível. Que tiver de acordo com o que ele praticou. Mas, por outro lado, eu tenho o dever até de preservar as garantias dele. E todo cidadão tem garantias individuais, tem o direito ao contraditório, à ampla defesa. E eu vou fazer isso, porque ali eu não estou agindo como o ser humano Gustavo. Eu estou agindo como delegado de polícia. Sim. E a gente tem que procurar fazer essa divisão, para a gente não deixar também as emoções influenciarem demais o nosso cargo, a nossa carreira e a nossa profissão. Agora, em cima disso, queria fazer uma pergunta também, que é nessa questão, já trazendo para o nosso país, né? Que eu imagino que nosso país, porque a gente ouve de outros, mas a gente sabe que a mídia às vezes muda muita coisa, né? Como que é para você, como um delegado, viver num país como o Brasil, né? Que praticamente apoia mais o bandido, o delinquente, do que a pessoa que está protegendo, né? Eu acredito até pelo risco. Como que sua família também se dá com isso, né? Porque eu acredito que quando você sai para trabalhar, a cabeça da esposa, filha, 2 filhinhas pequenas você tem, né? Sim. Como é que a cabeça da esposa fica, preocupação, num país que a gente vive, que a gente só vê desgraça e mais desgraça. Da família, você é o primeiro a... Primeiro policial, na carreira policial, sim. Teve outros que já foram de carreiras jurídicas, advogados, né? Mas policial, realmente, eu sou o primeiro, né? Mas de fato, né? Sem dúvida que é um fator que incomoda, não eu, acho que todos nós, né? A gente convive com essa insegurança, com essa inversão de valores. Acredito que não é privilégio do Brasil, tem outros países que também sofrem com o mesmo tipo, mas o fato é que sim, no Brasil nós vivemos um quadro de insegurança, de inversão de valores. E para mim, o pior da gente não ter segurança é a gente perder a nossa liberdade. Né? A liberdade da gente poder ir onde a gente quer, a hora que a gente quiser, da gente ter a tranquilidade de que a nossa família, aqueles que nós amamos estão bem, que eles possam também frequentar aí onde quiser, de ter o que você quer, tudo isso é liberdade. Né? Então, assim, eu escolhi
trabalhar com segurança pública e hoje na associação defender essa bandeira da segurança pública, tentar aperfeiçoar a segurança pública. Essa foi a bandeira pela qual eu escolhi lutar na minha vida, justamente por conta disso. Acho que segurança pública vai muito além dessa visão que às vezes a pessoa tem de só de bandido bom, é bandido morto, tiro, porrada e bomba. Uhum. Não, segurança pública é defesa da vida, é defesa da família, é defesa das liberdades, dos sonhos das pessoas, tudo isso é segurança, né? Então, esse é o meu desejo, tentar contribuir de alguma maneira para que as próximas gerações, a geração das minhas filhas, por exemplo, já vejam um Brasil muito mais seguro, Sim. muito mais justo, com mais justiça social, né? E também a gente tem que lembrar que segurança pública também não é só polícia. Uhum. A gente também tem essa Sim. tendência de achar que segurança Que o é polícia só resolve, polícia. né? Na verdade, a polícia... Responsabilidade sua. Porque na verdade a polícia ela atua quando todo o resto deu errado. Uhum. Quando nada mais funcionou. Mas para a gente evitar que a gente atue, e aí, claro, se precisar, a polícia tem que atuar e tem que ser eficiente, tem que agir com rigor, e tem que estar preparada, fortalecida para isso. Mas antes disso, a gente tem que ter todo um trabalho de investimento, de planejamento de políticas públicas em educação, em eliminação das desigualdades sociais, Sim. em cultura, esporte, né? Porque isso vai naturalmente evitar que a gente chegue nesse último ponto, nesse último momento, que a polícia tenha que atuar e colocar o indivíduo dentro da cadeia, que é ruim para todo mundo. Sim, né? exatamente. Cadeia dá gasto para a sociedade. Todos nós custeamos lá. Imagina pegar o terreno, parou para pensar, pegar o terreno também do estádio de futebol e enfiar lá um presídio para enfiar criminoso lá dentro. Isso é terrível, né? Claro, tem que existir, não tem outra maneira. E falar, não, cadeia não é o caminho. Então me diga qual que é, né? Não tem outro. Uhum. A gente precisa dar uma reprimenda, precisa dar uma sanção, um castigo. É o castigo que vai desestimular as pessoas a praticarem outros crimes. Por outro lado, a gente também tem que pensar em outros aspectos, como ressocializar essas pessoas que estão lá, né? Verdade. A gente tem que dar uma chance para o bem da sociedade, para o bem da pessoa, mas para o bem da sociedade também. Então, aquele indivíduo vai sair dali, ele não vai conseguir um emprego, porque ele é um ex-detento, ele não vai trabalhar em lugar nenhum. Hoje, a gente tem que encarar essa realidade também. Sim, verdade. Né? Apesar do preconceito todo, tem que ter essa... Ele vai buscar, e sejamos sinceros, de outro lado também, você tem um empresário, ele vai analisar a ficha, vai ver que o sujeito foi um ex-presidiário, um ex-detento, também, quem vai, né? Mas e aí, o que vai ser dessa pessoa? Aí ele vai, começa a bater nas portas, as portas se fecham, e aí ele volta para o crime. Sim, né? Que é onde ele tem o acolhimento, onde ele tem os amigos, o meio social dele, e ele vai continuar no crime. Então a gente volta para esse círculo vicioso, Não acaba nunca, que a gente tem que pensar. Tem que pensar maneiras de resolver, de atacar isso daí. Mas não é simples a solução. Não é só polícia. Não é só colocar na cadeia. Sim. Né? Não pode. A gente tem que sair dessa ótica. A gente tem que discutir segurança pública de uma maneira mais técnica, mais séria, mais humana também. Né? A gente tem pergunta na pergunta, tela né? aí? Cadê? Solta aí, Matheus. Aproveitando, ó, já tem o nosso Pix aí na tela, tá? Isso. Agora a gente tem o Pix aí, você que quer contribuir com alguma ajuda aí, até para manter o podcast aí no ar, tá bom? Na manutenção aqui, todo esse apoio. Então fica à vontade. Deixa Deus tocar no seu coração aí. Vamos lá, ó. Manda a pergunta pra gente aí. O senhor acha que existe a possibilidade de mudança nas leis, né, dentro do nosso país? Evandro Louva. Então, eu acredito que sim, tem possibilidade e tem que ter vontade. Né? A gente precisa de leis melhores também, a gente precisa de reformas. Mas, além das leis, simplesmente leis, a gente pode ter as melhores leis do mundo. A gente pode ter aí um ordenamento jurídico mais complexo e extenso que existe no mundo. Mas se não houver a vontade política de aplicar essas leis, quando eu falo vontade política, é dessas pessoas que estão no poder, que são eleitas por nós, né? Principalmente no poder executivo, que são aqueles que executam as leis. Nosso governador do estado, que comanda as polícias, não investe nas polícias como deveria, especialmente aqui no estado de São Paulo, né? Polícia Civil, Polícia Militar, sucateadas, desestruturadas, desvalorizadas, né?
Então, de nada adianta também a gente ter as melhores leis do mundo se a gente não tiver alguém que vá aplicar essas leis, que tenha vontade de fazer valer essas leis, como ocorre hoje, né? Agora, de outro lado, também a gente precisa mudar essas leis. Muitas leis precisam ser aperfeiçoadas, outras precisam ser extintas, outras precisam ser acrescentadas. E outra dificuldade muito grande que a gente encontra nesse aspecto também é que justamente aqueles que têm a condição, que têm a caneta na mão, que têm o voto, no caso dos parlamentares, para mudar essas leis, são aqueles que justamente se beneficiam desse quadro, desse sistema atual, e que não vão ter interesse de mudar essas leis, né? Então esse é um nó tático que a gente se encontra hoje, na minha concepção. Como que a gente vai fazer, por exemplo, uma reforma política, que para mim deveria ser a primeira das reformas. Discutir vários aspectos, né, do nosso sistema político, que é totalmente ultrapassado, obsoleto, inadequado. Mas quem faria essa reforma política? A gente precisa dos políticos para fazer essa reforma. E esses políticos, se a gente fizer a reforma, eles vão ter dificuldade de se reeleger. É verdade. De continuar no poder. Então, eles não vão querer fazer, né? Agora, eu acho que tem saída. Eu preciso acreditar, né? Eu tento a todo custo ser otimista, ser esperançoso. Acredito no brasileiro, acredito no futuro do nosso país. Mas, para isso, ninguém melhor do que o próprio povo, né? Aprender a votar melhor. Essa conscientização, né? Se conscientizar, buscar informação, ir atrás da informação, deixar de ser manipulado. Acho que esse é um grande problema grande problema, né? Hoje em dia, né? A gente tem muita quantidade de informação, mas a qualidade dessas informações está cada vez pior. Hoje, para a gente achar uma informação de qualidade, é muito difícil. Essa semana eu tive uma experiência, eu estava conversando com uma pessoa, e aí você via essa pessoa falando sobre política, né? Enfim, sobre uma opinião que ela tem, e você vê ela reproduzindo algo idêntico ao que você vê uma outra pessoa famosa, conhecida, falar. Então hoje as pessoas não vão a fundo a conhecer a informação. Elas pegam o que ela ouve aqui e falam, isso aqui tá correto, eu conheço esse cara no Instagram, ou sei lá, em algum lugar, e acha aquela informação correta. Exatamente. Eu acho que é por isso que a gente acaba se prejudicando, né? Com certeza. Hoje a gente acredita, que eu digo as pessoas em geral, eu recebo, né? Por exemplo, áudio de WhatsApp, ou um texto por meio de WhatsApp. Pô, gente, não dá para levar isso a sério. O áudio é algo que qualquer pessoa pode falar. Aí coloca embaixo, né? X, presidente Bolsonaro falando. Cara parecido com o Bolsonaro. Fala, ou até, não precisa nem falar que foi o Bolsonaro. Fala que foi um coronel, tal, que ninguém conhece, falando do Bolsonaro, ou do Lula. Não quero partidarizar, isso, né? Em tudo também, tipo saúde, em também, tudo. Vacina, em tudo. Médico. E aí as pessoas vão propagando essas informações como se fosse correto. E aí entra um outro fenômeno cada vez mais frequente, muito ruim para a nossa sociedade, para a nossa realidade atual, que é a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é um processo por meio do qual a pessoa ela tende a acreditar e assimilar somente as informações que chegam a ela, que vão corroborar com aquilo que ela já acredita. Sim. É somar com aquilo, entendeu? Né? Para ela consolidar e confirmar que aquilo que ela acredita está certo. Correto. É verdade absoluta. Então, vou citar aqui um exemplo específico, mas diversos exemplos de polêmicas que a gente tem aí. Vamos dizer, vacina, voto impresso, entre tantas outras polêmicas que a gente tem diariamente. E aí você vai no caminho, você está no grupo que é contra a vacina, né, ou a favor. E aí todas as informações que são contra a vacina, você vai acreditar e vai disseminar essas informações. E ao contrário também é verdadeiro. Do que a favor, compartilhar porque você faz parte daquele grupo político. Se você não pensar dessa maneira, você vai ser um traidor. E não pode ser assim. Naquela bolha, né? E não pode. A gente tem que ter liberdade para pensar. As coisas não são sempre preto no branco. Você tem o cinza no meio. Tem as nuances. E a gente tem que ter a liberdade para analisar tudo isso. Sim, né? É verdade. Então, acho que esse é um problema muito grande que a gente vive hoje em dia. Essa polarização, né? Essa falta de independência das pessoas para pensar, né? E aí outra questão também que eu penso, que acho que político nenhum foi feito para ser bajulado, né? Político não é seita. Né? Acho que o
A única pessoa que existiu que a gente pode e deve idolatrar foi Jesus Cristo. Né? O resto, Dá pra cobrar. político, existe para ser cobrado. Para ser aí. cobrado. Quem quer que seja que entre na política, tá lá para ser cobrado. Sim. E aí você vê pessoas que criam seitas aí para bajular políticos de todos os lados, direita, esquerda. E na minha concepção também isso é algo totalmente equivocado. Né? Acho que nessa questão que a gente tá vivendo, bem atual agora, falando sobre essa questão da vacina mesmo, tem as pessoas que são contra a vacina, tem as pessoas que são a favor, aí fica essa briga de contra e a favor, e a gente no meio disso tá perdendo a liberdade de escolher se quer se vacinar, se não quer. Então, justamente, então eu vou falar, até falo já entrando no mérito aqui, porque eu não sou de ficar no muro também. Em relação à vacina, primeiro, eu acho que a decisão de vacinar ou não, deve ser de cada um. Sim, particular. E a vacina funciona ou não, quem vai saber é o médico. Então, cada um de nós, eu vou falar com o meu médico, com o médico que eu confio, com as pessoas da medicina que eu confio, vou buscar informação e eu vou decidir. Então, no meu caso, por exemplo, eu tomei as 2 doses. Eu decidi que não vou tomar a terceira, porque eu acho que eu estou imunizado, já peguei Covid 2 vezes. Né? E essa é uma decisão minha, não quer dizer que eu sou contra a vacina também. Né? Mas o que eu defendo, e não vou abrir mão, de fato, é a defesa das pessoas de fazer essa opção em relação ao que colocam dentro do próprio corpo. Isso é muito sério. Você não pode obrigar ninguém a inocular dentro do próprio corpo com alguma substância. Né? Pode ser boa, pode não ser, mas é uma decisão da pessoa. A gente não pode se sobrepor a isso. Então a questão das liberdades individuais, para mim, é algo muito caro. Algo que eu defendo realmente com unhas e dentes. E nesse sentido, eu não posso admitir qualquer tipo de imposição a uma pessoa se vacinar, muito menos, agora como se fala, em relação a crianças. Sim. Decisão de vacinar os filhos deve caber aos pais, que têm o pátrio poder, que vão decidir com base nos médicos, na medicina, nas suas próprias convicções. Não é o governo que tem esse direito, esse poder de chegar e fazer essa imposição para as pessoas. E dentro dessa questão aí, até a questão da liberdade, só para entender também o seu ponto de vista, eu também tenho o meu ponto de vista em questão da vacina, concordo com você. Só que existe aquela questão. Então, beleza, você não quer tomar, mais um exemplo. Eu tirei alguns dias de férias agora em janeiro. Eu fui para Olímpia. E na hora de entrar no hotel ou no parque, eu só entrava com a apresentação da carteirinha. E, cara, tipo assim, tinha 2 filas. Uma fila pro pessoal entrar que tinha carteirinha e outra fila pro pessoal barrado. Falou, cara, você não entra. Ah, mas eu vim de São Paulo. Não interessa, tem carteirinha? Não tenho. Pode ir embora. Aí também se tratando das crianças, as escolas agora também obrigando, a partir dos 5 anos, só vai estudar com carteirinha. Então, tipo, acaba tendo aquela, tipo assim, a liberdade de você escolher se quer ou não quer, mas também, se não quer, então não vai participar disso. É um claro exemplo de colisão de direitos. Né? Quem é a favor da imposição da vacinação alega aí um direito coletivo, um direito da coletividade à saúde, né? Mas aí tem algumas situações, né? Primeiro que também, se a gente acredita na vacina, se a pessoa acredita na eficácia da vacina, ela se vacinando, ela já vai estar protegida. Então, não precisa exigir que o outro se proteja. E aí, por exemplo, em relação às crianças, você tem de um lado o direito da coletividade, mas de outro você tem o direito à educação, que também é outro direito Tá quase social, tirando isso da criança, né? fundamental. Né? E aí, novamente, a gente vai chegar no último ponto, que é sempre essa questão do direito individual, da liberdade individual de cada um, de decidir o que coloca dentro do seu próprio corpo. Isso, para mim, é algo muito sério, muito sagrado, né? Que não pode ser banalizado, como está sendo, eu acredito, muitas vezes. Sabendo também das Não restrições, exemplo, cara, então eu estou optando por não tomar, mas eu sei que eu vou ser restringido de repente, fazer uma viagem, eu vou para outro país, ou entrar em tal lugar, restaurante, então eu sei que vou ter essas restrições, né? Sim, e aí também tem outra discussão, né? Você pode dizer que esses lugares são estabelecimentos privados, e aí também tem o direito dele, da liberdade individual do dono do estabelecimento, que vai falar, não vacinou, não entra aqui. Também, Sim. Né? Pode ser considerado. É uma questão que é complexa, que eu falo. Sim, complexo. É uma questão muito complexa, por isso que eu acho que não pode ser preto no branco, você vai ter argumentos dos dois lados. Por isso que não adianta ter fanatismo e ter radicalismo, esse tipo de questão. Acho que é isso que falta, ter um pouco mais de bom senso, um pouco mais de debate, ouvir outro lado. E nem sempre, porque nem sempre a verdade é única, absoluta e é aquela que a gente acredita. Aliás, na verdade, na maioria das vezes, não é mesmo. Né? Temos mais pergunta aí? Vou soltar mais uma pergunta aí, vai.
pessoal tá animado, o pessoal tá animado. Jonas Alves da Silva perguntou: como nós, como população, podemos ajudar no serviço da polícia? Certo. Muito bom. Muito bom. Bom, primeiro não cometendo crimes, né? Já vai ajudar bastante. Primeiro de tudo. Mas de verdade parece até engraçado, né, dizer isso. Parece uma coisa absurda. Mas não é tanto assim. Sim. Né? Porque tem diversos crimes, pequenos delitos, que muitos cidadãos ditos de bem praticam a todo tempo, a todo momento, dia a dia, sem ter qualquer pudor, sem ter qualquer noção real do desvalor daquela conduta, né? Porque consideram banal, porque consideram que não estão fazendo mal a ninguém. Né? Vou dar um exemplo. Quando você compra uma mercadoria sem nota, de origem duvidosa, muitas vezes um produto falsificado, o nome chique é réplica, né? Ah, não é falsificado, é réplica. Primeira linha. Olha, então, com todo respeito, mas aí é uma questão, sabe, que aí, produto falsificado, seja réplica, seja primeira linha, seja o que for, ele traz dentro de si já uma carga moral negativa, um símbolo ruim, de algo que é uma cópia, de algo que vai contra a lei, que está ferindo direitos. E esse é um aspecto, né? Muita gente compra produto falsificado, que é um crime, muita gente compra produto sem nota, um valor muito abaixo do mercado. Qual que é o segredo? A pessoa fecha os olhos. Não, eu não sabia. E o brasileiro Tem uma teoria no direito especialista. penal. Especialista. No jeitinho brasileiro. Uma teoria do direito penal que chama a teoria das instruções de avestruz. O que é? O sujeito, que o avestruz coloca a cabeça dentro da terra, né? Pra não tá vendo nada, ele acha que tá escondido. Ele faz isso, ele coloca a cabeça, não, eu não sei, não sabia. Não, comprou um iPhone que custa 10 mil, ele pagou 2. Né? Aí ele vai virar a esquina, a mesma arma que roubou o iPhone dele vai roubar ele também, vai enfiar a arma, vai ser a mesma arma que vai estar na cabeça dele, a pessoa não pensa nisso. Então são pequenos delitos, furto de sinal. Ah, não, estou roubando, estou furtando, mas estou falando mal a ninguém. Eu nem tenho essa noção de estar furtando, mas sabe que não é certo, né? No fundo, todo mundo sabe o que é certo e o que não é. E aquela coisa, o que é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. E o que é errado ainda que todos estejam fazendo. Né? Tem uma outra frase de Rui Barbosa que eu gosto também. Numa terra onde todos andam tortos, aquele que andar ereto é que vai parecer torto. É isso hoje. Faz sentido. Você vê um sujeito que anda dentro da linha, que é honesto, aliás, né? Uma coisa, honestidade não é virtude, é obrigação. Eu sou honesto. Pô, você faz mais que sua obrigação. Né? E essa pessoa, o pessoal fala, nossa, esse cara é Caxias, não está fazendo mais nada do que obrigação. Né? Então é isso. Bom, voltando para a pergunta, né? Como a população pode ajudar? Eu acho que é isso, observando as leis, né? E colaborando com a polícia dentro do possível, vendo a polícia como aliada. Né? Claro que uma parcela pequena da polícia, que não é a maioria, fez jus talvez essa desconfiança da população por conta de condutas erradas também. Né? Mas cabe à população também ter consciência de que não é a maioria da polícia. A maioria dos policiais civis, militares, guardas civis, policiais penais, são pessoas honradas, são pais de família. Que têm a vontade de cumprir a sua missão, saem para a rua para defender a população. Eles merecem o respeito dessa população também. Eu acho que ninguém é melhor do que a população para abraçar essa polícia. Nos Estados Unidos, é um exemplo disso. Lá o policial é visto realmente como um herói. Né? Eles têm um respeito, eles agradecem. O policial entra num recinto, obrigado, volte sempre. Tal. É isso, o policial ali quando ele está em atividade, quando ele está fazendo o seu serviço, ele está representando ali toda a força, o Estado de Direito, todas as instituições democráticas, a ordem, a democracia, tudo isso está sendo representado ali. Então, respeitar o policial vai muito além de respeitar o ser humano, que é importante também, mas é respeitar o Estado de Direito, respeitar a própria nação. Sim. Em cima dessa pergunta, eu vou fazer uma pergunta curiosa, eu posso até estar equivocado, mas a questão da polícia, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, a cultura do povo é muito diferente lá, né? Não sei se é exatamente nos Estados Unidos, eu não sei se é exatamente lá, posso estar falando besteira aqui.
Parece que até no code dos policiais eles nem tem um lacre, parece, quando eles vão tirar a arma do code pra romper esse lacre. Eu acho que aqui pro brasileiro os policiais sofrem muito porque o risco é muito maior pra eles, né? Eu não sei, assim... Infelizmente hoje, ser policial no Brasil, na maior parte do Brasil, é você andar com um alvo nas costas o tempo inteiro, né? Infelizmente, porque... E aí você perguntou também como é que faz, né? Essa questão da família, quais são os cuidados que a gente toma. A gente toma, né? Todos os cuidados possíveis. Tenta se resguardar, tenta se proteger da melhor maneira, tenta se prevenir. Mas é claro que é uma situação sempre de muita vulnerabilidade, né? O Estado não está lá para proteger a gente, como até deveria, né? Fornecer equipamentos melhores, fornecer um subsídio, por exemplo, para o policial poder blindar o seu carro. A gente não tem nada disso, a gente não tem nem treinamento. Se o policial quiser treinar, hoje ele tem que pagar do próprio bolso. Paga bala, paga tudo, né? Tem que pagar tudo, não tem conversa, né? Senão ele vai passar a vida aí, não vai dar um tiro. Então, são todas essas questões que dependeriam de um olhar mais humano do nosso governo, né? Para muitos, infelizmente ainda, o policial é visto como um profissional, um ser humano de segunda categoria, que é pago para sofrer, para viver sem dignidade e para morrer. É como um capitão do mato que vai agir e executar o serviço na hora que essa pessoa precisar. E aí vai lá e vai matar. Porque aí Ninguém se lembra, mas no momento que quer, precisa, é a primeira pessoa que é a primeira pessoa, né? Mas esse mesmo cidadão também que pensa isso, que quando ele for vítima, a primeira pessoa que ele vai lembrar é o policial, depois vai ser Deus, né? Infelizmente, é isso. Mas ele não luta, ele não cobra o governante para valorizar a polícia. Aliás, ao contrário, muita gente vai olhar e falar, não, o policial está lá, ele escolheu, ele sabia quanto que recebia, faz mais do que obrigação, né? Então, voltando aí para a questão, acho que é tudo isso, a sociedade reconhecer, mas reconhecer de uma maneira verdadeira, né? Trabalhar junto com a gente, cobrar junto com a gente. A polícia não pertence aos policiais, pertence aos delegados, muito menos ao governador. A polícia é um patrimônio de todos, pertence a todo o povo, toda a população que paga essa polícia, que paga os salários, né? Eu acho que vai da cultura, que nem o Felipe falou, porque, um exemplo, cara, a gente vê muitas crianças, eu vejo na minha família, tem um primo meu, o Heitor, cara, ele vê um policial, bombeiro, sabe, ficar, nossa, aquela alegria. A minha filha também, às vezes ela tá andando no banco da frente, né, que já é errado com a minha esposa, mas, pô, ela vê uma polícia, a polícia quer parar e de repente tira foto, né? Então, tipo assim, já enxerga com um olhar de herói. Sim. Então, assim, se todos os pais também já ensinassem nessa visão, né? Parece uma coisa à toa, mas é isso mesmo. Respeito vem de pequeno. Né? Isso. Na minha época, sempre, né? Quando a gente brincava de polícia e ladrão, a gente brigava para ver quem ia ser a polícia. Eu brinco que hoje a gente está chegando num ponto que o cara quer ser o ladrão. Porque tem essa glamorização absurda e ridícula, né? Nojenta, de glamorizar o crime, de achar bonito. Sim. A gente viu aí agora esse filme, Golpista do Tinder. Escrevi sobre isso lá na minha rede. Diz que ele tem até fã-clube hoje. Não assisti esse documentário, é bom? É bom, recomendo. Eu fui começar a ver hoje, coloquei, mas aí acabou... É bom sim, recomendo. Vale muito, é bom entretenimento, porque a história é legal, né? Te prende. Sim. E é real. Então você tira daquilo... São experiências reais, uma experiência, um aprendizado, né? Acho que dá para tirar bastante coisa interessante ali. Eu só queria falar a questão disso aí. Não pode falar. Você está 2 anos, né, à frente da associação, né? Como... Eu tô há 4 anos lá na associação, né? Eu tô no 5º ano de mandato, na verdade são mandatos de 3 anos. Então eu tive o primeiro mandato de 3 anos, aí a gente foi reeleito no 2º mandato, e eu tô no 2º ano do 2º mandato, que vai até o final de 2023. E qual entra a sua participação? Eu acredito que você tem um engajamento dentro ali, tem uma voz ativa, na briga dos direitos também, todos os delegados, policiais. Qual que é o seu papel ali fundamental nisso aí? Acredito que você briga também pela causa, né? Sim, com certeza. Então, falando um pouco da minha ida para a associação, né? Como é que eu acabei me tornando presidente da associação? Eu realmente nunca quis isso, não vislumbrava, não imaginava ser um dia presidente da Associação dos Delegados. Eu gostava de ser delegado, queria ser delegado de polícia, mas desde que eu entrei,
sendo inconformado, indignado com o atual estado de coisas, o atual estado em que se encontra a polícia, fruto desse descaso, da falta de valorização do governo, né, da humilhação, muitas vezes, do governo. Eu sempre pensei comigo que simplesmente reclamar e ficar sentado não é uma opção válida. Não muda nada. Se você não quiser fazer nada, então não reclama. Aceita a realidade. Sim. Agora, se você quer reclamar, você tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Aí você pode até estudar para outro concurso, pode pedir exoneração, fazer outra coisa. Eu decidi que eu queria ficar na polícia. E sendo inconformado, eu decidi que eu tinha que lutar para essa polícia mudar. Né? E a partir daí eu comecei sempre a me envolver, a participar de todos os atos, manifestações, movimentos. E nesse caminho, a gente acaba conhecendo outras pessoas que pensam como nós, que têm esse mesmo perfil. Né? E passado algum tempo, as pessoas começaram a me incentivar. Falaram, pô, Gustavo, você tem esse perfil, tal, lutador, né? Acredita nas coisas, luta pelo que você acredita. Podia pensar em ser presidente da associação e tal. E no começo eu pensava que não. Eu falava, não, imagina, não tem nada a ver, né? Eu sou delegado de polícia, né? Eu não sou presidente de associação, não sou político, não sou administrador. Aí entra de novo aquela história da frase que a gente disse no começo, né? Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. Claro, eu sinto capacita, isso muito né? claramente, né? E aí, à frente da associação, meu maior desejo, minha maior missão que eu tenho comigo é tentar contribuir de alguma maneira para a melhoria da polícia, dos policiais, né? Pela valorização, pela humanização, não só de delegados de polícia, Entendi. toda a polícia civil e, se possível, todos os policiais. É que é do estado todo, né? Essa Sim, associação. sim. É que eu só tenho legitimidade para falar pelos delegados, porque a associação é de delegados. Mas, no que eu posso, eu luto por todos os policiais. Né? Então, esse é o meu desejo. E você melhorando a polícia, você vai melhorar a segurança pública do cidadão. Então, lá na associação, as nossas bandeiras vão muito além só de reajuste, recomposição dos quadros, do efetivo, isso tudo é importante. Mas a gente tem proposta, a gente busca aperfeiçoar a segurança pública. Essa é a nossa intenção. Assim, cada um tem algo que move na vida, né? Uma motivação, algo que dá sentido na vida. Para mim, se eu puder minimamente deixar alguma contribuição, uma pontinha de um legado, talvez para a minha geração não seja mais possível, mas para as próximas. Verdade. Mas você talvez não esteja aqui. Né? Tem um ditado árabe que diz, aquele que planta tâmara não irá colhê-las. Mas ele planta, porque ele sabe que alguém vai. E alguém vai se beneficiar disso. Eu acho que é por aí. Se eu puder ter alguma contribuição, eu vou me sentir realizado. É esse o motivo pelo qual eu estou na associação e é por isso que eu acho essa função tão nobre e gratificante para mim. Que legal. Tem mais perguntas Tem mais pergunta, galera aí. Acho que é oportunidade de perguntar, tirar curiosidades com o delegado. Não é todo dia, a galera tá. Qual que é, Matheus? Manda a pergunta na tela aí, Matheus. A Rosana Teles perguntou: 16 anos como maior de idade seria uma boa ideia? Responder criminalmente? Eu sou favorável, sim, à redução da maioridade penal. Também é um outro aspecto que é muito complexo, vai ter discussões. Tem argumentos para os dois lados e tem argumentos sérios para os dois lados. Né? Eu, particularmente, eu acho que os argumentos pela redução da maioridade são mais fortes, né? Por vários aspectos. Primeiro, você tem uma discussão aí de ordem psicológica, que ultrapassa o direito. Né? E na minha concepção, o menor hoje, de 16 anos, é diferente do menor de 16 anos de 50, 100 anos atrás. Muito diferente. A gente vê isso. Né? As crianças elas estão amadurecendo muito mais rápido, se tornando adolescentes, o adolescente está se tornando adulto, por uma série de situações biológicas, sociais. Né? Então, esse é um aspecto. Né? De outro lado, a gente vê que a criminalidade ela recruta, em muitos casos, por exemplo, no tráfico, justamente os menores de idade, os adolescentes, justamente por conta desse manto de impunidade. Porque eles, teoricamente, não vão sofrer a pena de prisão, não vão ser condenados, podem sofrer até uma medida de segurança.
ir para um estabelecimento próprio, né? Mas não vão ser condenados. Então isso gera também até um estímulo a essas pessoas serem recrutadas. Sim. O que você, paradoxalmente, você está prejudicando os adolescentes também. Isso é uma coisa doida de se pensar, né? Quando você, trazendo isso pro futebol, normalmente a gente fala quando o cara tá jogando dessa maneira, ele pega um regulamento e põe embaixo do braço, né? E aí a gente pensar isso no meio do governo, os bandidos pegam as leis e jogam contra o governo, vamos dizer assim, contra o povo, né? Pega aquilo que ele pode trazer dentro das leis que é favorável a ele, pegar esses menores aí, colocar eles pra participar do crime, e aí isso não gera nada, Exatamente. né? A polícia fica o famoso enxugar-gelo, né? Pega, leva pra delegacia, eu vi não dá muito nada. isso, né? Vi menores aí de 16, 17 anos praticarem crimes terríveis. E esses são os mais perigosos, inclusive. Né? Porque, primeiro, que não tem tanto discernimento moral ainda construído ali. E ele sabe também que ele vai ser impune, que ele vai ficar impune, que o castigo dele vai ser menor. Então, ele, para puxar o gatilho, é muito mais fácil. Então, eu acredito que a gente reduzindo, você vai inibir um pouco essas práticas. E é uma experiência que outros países já adotaram. Eu acredito que algo tem que ser feito nesse aspecto, né? Tem situações absurdas que a gente vê de menor de 16, 17 anos praticando crimes hediondos, horrorosos, depois de algum tempo, pouco tempo na rua. Tá de volta. Isso gera na população uma sensação de injustiça. Né? Eu acho que isso é o mais claro de tudo. A sensação de injustiça, quando ela existe, ela é muito forte. E isso deve fazer a gente mudar a realidade das coisas. Né? E cabe aos políticos, nossa classe política que tem o poder disso, captar esses anseios populares, que na minha visão, se fizer um plebiscito, a maior parte da população vai ser favorável, e até mais um argumento nesse sentido também, de que cabe aos políticos que estão lá para exercer a vontade do povo, né, realmente dar encaminhamento a essa vontade, que na minha concepção, nesse caso, é muito clara. E para a gente finalizar, eu queria só fazer uma última pergunta particular para você. Eu vi alguns vídeos, né, talvez o pessoal até conheça você de algumas reportagens no SBT, entre outras emissoras, e eu vi sobre aquela questão dos roubos das bicicletas, enfim, tudo mais, e algo que está sendo bem atual hoje, né? Claro que o crime acompanha também até a tecnologia, então a criminalidade agora é em cima dos PIX, né? Eu queria, você assim como delegado, acredito que tenha acompanhado muito de perto isso aí, as formas talvez da população se precaver quanto a isso, que eu acredito assim que não tem muito o que fazer, né? Acho que não tem muito como fugir disso aí. De repente a pessoa pegou seu celular lá ou te sequestrou, cara. Não, tem algumas medidas, né? Sempre tem medidas de prevenção. É claro que a gente eliminar completamente, neutralizar o risco, infelizmente não tem. É como eu disse aí nessa reportagem. O Pix, por exemplo, é um instrumento, é uma ferramenta positiva, que foi criado para ajudar, para facilitar a vida do cidadão. Né? Mas enquanto o trabalhador usa isso para melhorar o seu trabalho, para ele poder ter meios mais eficazes de colocar o pão na mesa da sua família, o criminoso, o bandido, ele vai no sentido inverso. Ele usa todos esses instrumentos, ele vê aí oportunidades para atrasar a vida do cidadão de bem. Né? E com o Pix o que aconteceu foi isso. Então, tem algumas maneiras, algumas estratégias aí dos criminosos para como esses crimes são praticados. Uma delas é aquela tradicional, é o crime de oportunidade. Então, os criminosos circulam aí nas ruas e tentam encontrar vítimas vulneráveis, desatentas, né, que estão com o celular na mão. Isso tudo atrai os criminosos. Entrada e saída de casa, de portão, tudo isso são momentos que a gente deve redobrar o cuidado, né, parar no farol. E às vezes, nesses casos, eles têm o cenário perfeito também, porque eles têm a vítima, tem o celular, que é o instrumento do crime, pelo qual ele vai fazer as transferências, e tem o carro, que é o cativeiro. Sequestro relâmpago, eu trabalhei com isso durante 3 anos. E é isso, o cativeiro do sequestro relâmpago é o carro, que é um cativeiro muito eficaz, porque ele é móvel, né? Difícil de localizar. E o outro cenário, que eles também trabalham muito agora, é a atração das vítimas por meio das redes sociais, dos aplicativos de relacionamento,
Tinder, por exemplo. E nesses casos eles atuam seduzindo a vítima, seja homem, seja mulher, né, de acordo com a preferência. Eles seduzem, marcam um encontro, atraem a vítima para próximo do cativeiro, inclusive, muitas vezes. A vítima vai ao encontro do cativeiro. E o que eu costumo dizer é assim, primeira medida de segurança, de prevenção, é você encarar o meio virtual da mesma maneira que a gente encara a realidade. Então, você não sai na rua e conversa com qualquer um, e dá atenção para qualquer um, vai encontrar, tá na rua, o sujeito fala, oh, vamos ali comigo. Fala, mas peraí, calma, não é assim. Né? Você se cerca dos cuidados, você tende a se cercar. E muitas pessoas encaram os meios virtuais, o ambiente virtual, como se fosse um local seguro, porque ele passa uma falsa sensação de segurança. Né? Sim. Ele gera essa falsa sensação de segurança. Então, assim, primeiro, ter a guarda alta. Você está no ambiente virtual, na verdade, eu acho ele mais perigoso, mais arriscado do que as ruas hoje. Não sabe o que está do ponto outro de vista lado de ali, crimes. né? As fraudes virtuais, crimes digitais têm explodido, assim, virou epidêmico. Então, tentar sempre manter as cautelas, manter estado de vigilância, alerta, desconfiar. Se for marcar com uma pessoa, também não é crime, né? Pode acontecer. Marca num lugar de alta circulação, um shopping center, uma praça de alimentação. Leva alguém no primeiro encontro, leva a irmã, né? Vai sozinho, né? Leva a tia, sei lá. A sogra. Avisa. A sogra é perfeita. E avisa as pessoas para onde você está indo. O que ocorre é que muitas vezes as pessoas não tomam, não se cercam desses cuidados, confiam demais. Do outro lado você tem uma pessoa que é habilidosa, é ardilosa, senão ninguém caía Já também. sabe o né? que está fazendo ali. As a pessoas segurança. têm essa técnica, os criminosos, eu falo, se eles usassem essa energia para produzir, para trabalhar, para coisa bem, né? positiva, eles teriam muito sucesso também. Né? Mas infelizmente eles escolhem o caminho mais fácil, o atalho, mas é um caminho mais fácil, mas que também vai te levar para 2 lugares, que não vai ter jeito. É o cemitério ou a cadeia, né? Não tem outro lugar. E uma hora vai. Então, se prevenir é isso. E com relação ao Pix também, se possível, sempre baixar o limite. Vai na sua agência, pede para baixar o limite. Bloqueia a transação por celular, tipo empréstimo, por exemplo. Né? E se possível, não é todo mundo que tem condição, mas se possível ter 2 celulares, que tem um simplesinho, e deixa todos os seus aplicativos bancários, tudo que você faz para o banco, tudo que envolve senha, cartão, deixa só nesse celular. E deixa esse celular em casa. E o outro você usa para sair, para o seu dia a dia. Né? São medidas, nada disso vai impedir, vai neutralizar, mas elas vão ajudar você a estar mais seguro. Né? E lembrar que todos nós estamos sempre sujeitos a ser vítimas de crime. Todos nós, infelizmente. E todos os Então, dias, se a gente tiver isso em mente, é uma realidade desagradável, mas ao mesmo tempo a gente Fica mais alerta. fica né? mais alerta, né? Fica com a guarda alta e a gente pode evitar ser vítima. Verdade. Vamos jogar a última pergunta aí pra gente liberar o delegado, Sim. que a gente já tá roubando o tempo dele pra caramba aqui. Coloca aí pra gente na tela. Vamos lá. Vi a informação que a quantidade de mortes violentas está diminuindo. O que poderia estar ajudando nisso? De fato, acredito que quando ela fala em mortes violentas, ela está se referindo aos homicídios. Né? De fato, saiu o último dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dando conta de que o índice de homicídios no Brasil diminuiu em relação ao ano passado. É uma notícia muito positiva. Mas, por outro lado, isso também não pode ser encarado como um indicador absoluto de segurança pública. Por quê? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o índice de homicídio, felizmente, sempre, já há algum tempo, ele é um índice baixo, né? Relativamente baixo em relação a outros estados. Mas aí eu pergunto, apesar disso, você se sente seguro em São Paulo? A maioria da população se sente segura? Não. Porque o que gera a sensação de insegurança não é o homicídio. O que gera a sensação de insegurança são os crimes patrimoniais. Porque o sujeito ele tem receio de sair na rua e sofrer um assalto, de alguém invadir a sua casa, de ter o seu celular furtado, ou até mesmo de morrer durante um assalto. Mas também quando isso ocorre, uma morte após um assalto, após um roubo, tecnicamente ela não é um homicídio, ela não entra nessa estatística de homicídio, é um latrocínio
que é um crime contra o patrimônio, é um crime patrimonial. Não tá dentro dessa Então, o que gera a sensação de insegurança são os crimes patrimoniais, que infelizmente em São Paulo são muito grandes. E com relação ao homicídio, você também tem que considerar outros fatores que contribuem para essa baixa, que nem sempre são fatores positivos. Um deles é positivo, que é a qualidade da polícia, das polícias que a gente tem aqui, que apesar dos governos que a gente tem, são polícias muito bem capacitadas, eficientes, que atuam muitas vezes com excelência, graças aos seus policiais. A vontade de cumprir a nossa missão. A gente tem o DHPP aqui, que é o Departamento de Homicídio da Polícia Civil, que é uma referência nacional e internacional. Então isso contribui. Por outro lado, como num paradoxo também, quando a gente tem um cenário onde o crime organizado é hegemônico, a gente tem a hegemonia de uma facção criminosa, como temos aqui, por exemplo, do PCC, que nasceu, se criou e se fortaleceu aqui em São Paulo, isso contribui para a baixa dos homicídios também. Por quê? Para o crime organizado ele é como se fosse uma empresa, ele pensa como uma empresa, ele visa o lucro. Ele pratica crimes como um instrumento para obter a meta final dele, que é o dinheiro, que é o lucro. Né? E o homicídio, quando ocorre um homicídio, por exemplo, dentro de uma comunidade, a polícia é atraída para essa comunidade. E os negócios têm que cessar, têm que parar. Então, tráfico de drogas, comércio de drogas, jogo do bicho, contravenção, tudo isso tem que parar. Prejudica os negócios. Quando acontece isso, o próprio chefe do tráfico, do crime local, ele fala, olha, se entrega, senão você vai morrer. É isso que acontece. Né? Então, contraditoriamente, essa hegemonia de uma facção, ela contribui para essa baixa dos homicídios também. Ela gera um falso efeito de pacificação social. E que muitas vezes os governos dos estados, como aqui em São Paulo, acabam compactuando com isso. Acabam compactuando e tolerando. Porque também, se você for enfrentar o crime organizado, isso vai causar um trauma social, vai causar conflitos, né? Vai causar desgaste, se você bater de frente. Por outro lado, não tem outro jeito. Você não pode compactuar, você não pode tolerar o crime organizado. Se agora ele está pequenininho, ele é uma cascavel, uma jararaca que vai crescer, como cresceu, depois você não vai mais conseguir lidar. Depois vai ficar difícil de matar, porque hoje o crime organizado não está nas ruas. Está nas ruas também, mas é só a pontinha do iceberg. É a pontinha. O que a gente não vê não está nos crimes, não está nas comunidades, está nas grandes organizações econômicas, os grandes grupos econômicos, está no alto escalão da política. Né? Ou seja, já alastrou, né? Está nas instituições, alastrou. E aí fica muito mais difícil de combater. Né? Isso, infelizmente, é o cenário que a gente encontra hoje aqui em São Paulo e em boa parte do Brasil. É isso. Obrigado. Muito obrigado aí pela sua visita. A gente Imagina. Já vai encerrar até para não te atrapalhar. Imagina, é uma honra de verdade. Fico muito feliz aí, muito legal aqui, todo o programa. A vibe aqui de vocês. E as portas são abertas para voltar em breve aí. Eu volto sim, mais de quando tempo, vocês me convidarem, eu volto. E estou sempre à disposição aí, sucesso para vocês. E agradecer também pra caramba, porque acho que a gente sempre fala quando a gente traz uma pessoa diferente, que é uma quebra muito legal, né? A galera, você vê que a galera fica empolgada, porque é uma oportunidade muito grande de tirar dúvida. E às vezes esse monte de informação fake aí, que a gente acaba caindo, né? Isso é muito legal a gente poder perguntar e tirar. Eu queria agradecer demais. Foi uma honra te receber. De verdade. Aqui. Obrigado, irmão. Obrigado. Galera, quero agradecer você que esteve aí com a gente. Compartilha essa live aí. Não esquece de se inscrever lá no nosso canal. Compartilha. Como é que é? Aperta o sininho, manda pros amigos. Segue lá, segue o delegado. Tem um Pix aí, já fica à vontade. O Pix aí pra você. Quero pedir pra você também, segue lá nossos patrocinadores. Aí no final da tela vai aparecer pra você o Instagram. Beleza, gente? Vamos acabar com um sonzinho? Ó, quero mandar um abraço. Lá fora tá na recepção, tá o Luiz, tá o Ricardo. Tá todo mundo lá esperando aí acabar o programa, tá? Um abraço pra vocês aí. Obrigado por ter dado essa honra pra gente. Galera que tá assistindo aí, obrigado por ter compartilhado aí, mandou a pergunta, tá reagindo aí com a gente, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe. Semana que vem, terça-feira, às 20 horas a gente tá aqui, tá bom? Conto com vocês. Vamos lá. Ó, só dar um recado aqui, o apóstolo passou aqui também, fez uma oração poderosa aqui pra abençoar o Pod. Ele mandou uma mensagem aqui falando que daqui a pouquinho, às 22h07, ele vai fazer uma live pra abençoar a sua vida também. Então, às 22h07, vai lá no Instagram, Apóstolo Rael Santos, compartilha, seja abençoado, tá bom? Terça-feira estamos aqui de volta, espero por você, Deus abençoe, tamo junto. Vamos lá? Queremos o teu nome grande
agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos